Boa tarde! Ai, gente, essa é uma live da semana da Jornada Aceleradora do Destrava Abundância e a gente vai falar por que é possível você destravar. Por que é possível, gente, aquelas que lembram o nome da live, depois esquece, né? Por que você passa a eliminar suas dívidas quando você começa a destravar sua abundância? E eu não sei se vocês estão no grupo do Instagram, estou muito perto dessa câmera. Eu não sei se vocês estão no grupo do Instagram. Oh, que Instagram, gente? Eu não sei se vocês estão no grupo do Telegram, mas eu mandei um áudio agora há pouco e é um áudio que tem muito a acrescentar e eu vou falar sobre isso também que eu mandei lá no áudio do Telegram. Se você não entrou na comunidade do Telegram, vai lá e entra. Se você não se inscreveu no intensivão, eu não preciso nem dizer, se inscreve na semana que vem. Faltam 3 dias. Bom, geralmente as pessoas não entendem muito como lidar com dinheiro, né? A maior parte das pessoas que tem problema com dinheiro não sabe lidar com dinheiro e acaba tendo muitas dívidas. E às vezes as dívidas, né, eu não sei o que é muito para você, pode ser uma dívida de 3, 4, 5, de 10, de 20, de 50 mil. E essas pessoas, elas começam a se sentir culpadas porque elas têm essas dívidas, né? Qual é o primeiro pensamento que você passa a ter quando você se endivida? Se é que você já se endividou, né? Dívidas facultativas. O que é? Ai, eu sou uma pessoa irresponsável. Nossa, eu não sei lidar com dinheiro. Nossa, lembra a história que eu contei lá do cheque especial? Quais foram as primeiras coisas que aconteceram quando eu, depois de 20 dias sem abrir o aplicativo do Santander, cheguei a menos 4.900? Foi falar: Isabelle, qual é o seu problema? Isabelle, como que você pôde perder o controle das suas contas? Isabelle, como assim? E era assim, era todo final de mês eu abria meu cartão de crédito. Mentira que meu cartão de crédito venceu sempre no dia 12. Então era todo dia 10 por aí, chegava a conta do cartão de crédito. Eu ficava: nossa, não deveria ter comprado esse hambúrguer. Não deveria ter feito isso. Isabelle, por que você fez isso? Não é necessário. E sempre vinha aquela sensação de culpa, né? Eu tinha muito medo no meu cartão de crédito. Eu morria de medo de usar o cartão de crédito. E aí eu ficava, né, 3, 4, às vezes 7 dias me culpando pela conta do cartão de crédito. Teve uma vez que eu falei assim: chega, né? Gente, é sério, isso eu já fiz isso, tá? Falei: chega, eu não vou mais fazer nada disso. Aí eu peguei meu cartão de crédito, eu coloquei fita adesiva, fita durex na parede e do lado do cartão de crédito eu botei meu último extrato do banco, né? E aí era uma conta assim desse tamanho, juro pra vocês. Era um extrato assim desse tamanho. E eu falei: não, agora eu vou me controlar. É agora, porque se meu cartão de crédito tá aqui colado na parede com os durex e a minha conta também tá com os durex, eu vou me sentir culpada e aí eu não vou usar o cartão de crédito e nem o meu cartão de débito. Eu só vou usar as coisas, né, a minha programação, como a maior parte dos especialistas falam: você precisa ter uma programação, você precisa se controlar, você tem que viver abaixo dos seus ganhos. E eu sabia quanto que eu ganhava ali, eu sabia qual que era, que eu não podia estar saindo e gastando e pedindo delivery e comendo fora e comprando roupa. E isso porque naquela época eu comecei a ir no salão faz 1 ano, 2 anos, tá? Pra vocês terem uma noção de como eu realmente não tinha nada pra gastar. E eu não ia no salão lá. Até meus 25 anos eu não ligava muito pra salão, não. Então, usava tudo realmente em comida, em roupa, em coisas assim realmente desnecessárias. Desnecessárias. Ah, e muito em farmácia também. Muito em farmácia. Então, quando você vai escutar uma pessoa que é uma pessoa que tá ali te ajudando a equilibrar suas contas, né, a você ser rico, eles sempre falam isso, né? Pare, gaste menos do que você ganha.
Só que mesmo assim, gente, meu cartão de crédito estava na parede, a minha conta bancária estava ali, tudo estimulando a vergonha pra mim, né? Porque eu me tratava nessa base da vergonha. Eu falava assim, não, agora vai. Ai, obrigada. Agora vai, eu vou. Eu não vou, esse mês eu vou ficar no azul, esse mês eu vou ficar com dinheiro na minha conta bancária. E adivinha o que eu fazia? Nossa, gente. Batia uma sensação, batia uma raiva, batia um desespero, batia uma tristeza e não tinha conta nem cartão no mundo colado na parede que me fizesse ter a minha mente racional acima da minha mente emocional. E aí eu ia lá e usava um dinheiro que eu não tinha para preencher um vazio emocional que eu tinha. E aí eu ficava pior ainda, né? Porque o vazio emocional ele não é curado assim. Então entenda que, primeiro de tudo, não é culpa sua que esses comportamentos assim da dívida não é culpa sua que às vezes você não consegue entender e nem obedecer o que as pessoas de planejamento financeiro falam, porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de um impulso emocional muito mais forte do que seu racional. Seu racional sabe que não é para você. Seu racional sabe quanto dinheiro você tem. Seu racional sabe que é para você parar de ter esses vícios financeiros. Seu racional sabe, mas na hora do impulso, gente, eu não sei, eu não lembro, mas eu lembro assim de eu falar, mas eu preciso pegar esse cartão, e eu tirava, e eu ia comprar qualquer coisa pra me sentir bem, tudo pra escapar de mim, né? Isso ainda é uma ilusão. Assista um filme, Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu amo esse filme, eu li o livro já, e eu assisti acho que umas 5 vezes, porque eu super me identificava com a menina lá, inclusive ela congela o cartão de crédito, mas eu nunca fiz isso não. Então, entenda que quando você passa, né? Então o caminho correto não é você ir pelo lado racional. Racional por racional nunca vai curar a sua ferida emocional. É isso que eu quero que vocês entendam. E quando você se endivida, quando você desconta suas frustrações no dinheiro, você está indo pelas feridas emocionais, pelos seus blocos que são emoção. Os seus blocos, eles estão ali, eles não são crenças, eles são emoções, eles são gatilhos que fazem com que você haja de determinada forma. Então, por mais que eu soubesse, por mais que eu tivesse uma educação financeira, por mais que eu tivesse a inteligência, né? Na hora do impulso vinha uma coisa muito forte, uma mentira, como falaram aqui, uma mentirinha. Foi a Elba falou. Uma mentirinha. E a minha mentirinha era, não, mas isso é a mais pura verdade da razão pela qual você precisa sair de casa agora, ir no shopping, pegar esse cartão de crédito ou pegar esse cartão de débito e usar o cheque especial. E aí eu ia, né? Então, era isso que acontece. Então, por isso que você muitas vezes vai ter mais dificuldade em destravar a sua vida financeira e tirar suas dívidas sem destravar os seus blocos de abundância, sem destravar essas emoções que te levam a um lugar, né, de desespero, de impulso, de ser sequestrado. Entendam isso. Enquanto vocês não estiverem com seus blocos destravados, essa parte emocional de vocês, ela tem a capacidade de sequestrar, um sequestro emocional. O que seria isso? É quando a sua mente racional é tirada de jogo e aí você passa a agir pela impulsividade. Isso geralmente acontece quando você tem muitos blocos de abundância, né, que são esses blocos de sentimentos, e aí quando um desses sentimentos é ativado, acontece um sequestro. Quem nunca falou algo? Quem nunca, né? Gente, tá lá e aí você vai lá e fala algo que não era pra você falar, né? Você briga com a pessoa e depois você fala assim, nossa, não era pra eu ter brigado com essa pessoa. Por que eu briguei com ela? Porque você sofreu um sequestro emocional nesse exato momento. Então, com o dinheiro também acontece esses sequestros emocionais. É onde a sua emoção toma conta de todo o seu corpo, né? De toda a sua consciência e você vai lá agir. E aí depois passa a ressaca, quando a sua mente consciente vai despertando e voltando ao normal. Aí você fala,
Nossa, eu não precisava dessa blusa. Eu não precisava pedir esse delivery que custou, sei lá. Eu não precisava fazer isso. Eu não precisava me entupir de chocolate e estar passando mal agora, entenderam? E, e isso ainda é uma forma de autopunição que você está gerando com você mesmo, né? Essa autopunição, ela não te leva a nenhum lugar e ela traz mais ainda o bloco da culpa. Isso é muito, muito forte, né? Então, não somente eu sou sequestrada emocionalmente, senão eu tenho uma ressaca, eu fico com culpa e eu ainda continuo alimentando esse bloco da culpa. O bloco da culpa é um dos principais blocos responsáveis pelas suas dívidas. Então entenda, né? Tem vários alunos, né? A Fê, a Lu, gente, aqui em São Paulo é tudo a primeira palavra do nome, a primeira parte do nome, né? Então a Lu, a Fê, a Dani também, todas essas pessoas, elas começaram a pagar as dívidas, né? E terem as dívidas pagas depois que elas começaram a destravar os blocos. Foi algo consciente. E aí, na verdade, trabalhando o emocional. Então entenda isso. Enquanto você for pelo lado racional, você ainda fica sujeito a ser sequestrado emocionalmente por esses blocos. Por que esses blocos que eu tô falando aqui são emoções, tá? São emoções que estão ali te travando, te fazendo com que você tenha determinados comportamentos. E aqui eu queria falar sobre um dos comportamentos, tem outros comportamentos, que é muito forte quando você tem dívida, certo? Então você nasce e aí você já começa a sentir uma sensação, bloco da culpa. Bloco da culpa por quê? Porque meus pais saíam às 5 horas da manhã para trabalhar e voltavam às 10 horas da noite e não tinham tempo para mim. E aí eu via que um dia, sempre assim, eu já escutei essa história várias vezes, né? A minha mãe não tinha o que comer e ela dava comida para mim, para os meus irmãos, e eu tava vendo isso, eu me sentia mal, eu me sentia culpado. E aí, a partir dessa sensação de culpa que surge, isso é um dos pontos, né? Da criança, ela começa a sentir por N razões, ou a mãe, ela começa a falar também, né? Tem essas mães que a criança percebe que nossa, a minha mãe, ela tá se matando, eu tô me sentindo culpada, eu estou em dívida com ela. E tem crianças também que a mãe fala assim, gente, pais são demais, eu acho pais sensacionais. Que eles falam assim, por sua culpa, eu tô morrendo de trabalhar aqui, você é um fardo da minha vida, só gasta, gasta, gasta. Aí a criança, né, tem crianças que falam, tá bom. E tem outras crianças que começam a ficar em dívida, né, ou começam a ficar culpadas porque a mãe tá ali se matando de trabalhar. E começa a sentir em dívida também. Então, esse é um dos grandes sentimentos, né? Então, como a gente está falando aqui de lei da atração, o que é a lei da atração? A lei da atração é você ter um sentimento dentro de você e você passa a atrair situações parecidas com esse sentimento, tá? Isso basicamente é a lei da atração, né? Então, você atrai aquilo que você é, aquilo que você vibra. Então, se seus blocos estão vibrando escassez, você vai atrair escassez. E aí, por exemplo, se você é uma criança que já saiu na sua vida, já começou ali vida primária, a sentir essa dívida, né? Tô em dívida com os meus pais, eu tô em dívida com meus irmãos. O que eu tô vibrando? Eu estou vibrando na dívida, entenderam? Então, esse é um grande primeiro ponto inicial, né? Eu nunca falei isso em nenhuma outra live. Na outra live que eu tenho sobre dívida é outro conteúdo, né? Então, eu tô aqui, né, vibrando na dívida. E o que eu vou atrair? Será que esse bloco da culpa, ele vai ser mais leve ou menos leve? A depender da situação emocional que eu experienciei na infância. Vai ser mais pesado. Então, esse bloco da culpa e, além do que você ter uma vibração de eu estou em dívida, é o que vai atrair mais e mais dívidas para você. Então, entenda que não adianta você falar, eu vou começar a economizar, eu vou começar a viver menos do que eu ganho, porque, gente,
A maior parte dos livros fala, o maior problema dos pobres é porque eles gastam mais do que eles têm. Na verdade, não é só isso, né? Porque tem uma história, um background muito mais forte aí do que outra pessoa pode falar. Então, essa história, esse background, a pessoa já chega na vida, né? Com 7 anos de idade, já se sentindo em dívida. E aí, obviamente, se você está vibrando esse sentimento, é isso que vai acontecer. Ou, mesmo que você tenha dinheiro, você vai acabar escolhendo situações, como a gente falou ontem, para perder seu dinheiro e ficar em dívida novamente. Então, quando você destrava, né, você vai destravando essas emoções, você vai destravando esses blocos de abundância, você vai liberando a sensação e a vibração de que você está em dívida com sua mãe, com seu pai, com seu irmão gêmeo. Gente, tem várias histórias de irmão gêmeo que morre e no subconsciente a pessoa já nasce em dívida. Isso é muito forte, sabe? Tipo, você conscientemente não sabe que teve um irmão gêmeo que morreu ali na barriga. Mas subconsciente, né? Você sabe que teve um irmão gêmeo que morreu na barriga, né? Você se era gêmeo. E várias pessoas nasceram gêmeas. Não, vieram gêmeas e não vingaram como gêmeas. Então, essas pessoas, elas experienciam esse sentimento já, entenderam? De nascer, poxa, não tem nenhuma oportunidade, entendeu? Saiu da barriga, já estou endividado. E aí, essas pessoas, elas ficam vibrando a vida inteira na dívida. E aí acabam atraindo isso. Enquanto, na verdade, um outro sentimento, né, que geralmente acontece, são sentimentos que foram como educação emocional. Eu sei que dinheiro para sua família, né? Dinheiro pode ter sido uma moeda de amor. Dinheiro pode ter sido, tipo, existe uma linguagem do amor. Essa linguagem do amor é presente, certo? Nem todo mundo tem essa linguagem do amor. E essa pessoa, ela pode ter uma linguagem de amor de presente, por exemplo, seu pai ou sua mãe. E você pode ter uma linguagem de amor de toque, né? Ou de validação. Seu pai, achando que ele está te amando infinitamente, ele vai lá e começa a te dar presente. Sua mãe, começando a falar que ela te ama, ela vai começar a te dar presentes. E ela começa a te dar dinheiro, né? Seu pai também. E aí você começa a sentir que ninguém te ama em casa, porque a sua linguagem do amor é a linguagem do toque. E aí, não somente isso, você sente que seus pais não te amam, você sente que dinheiro é igual a amor. Como eu falei, as questões com dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. As questões com dinheiro têm a ver com as emoções que você projeta para o dinheiro. E uma das emoções que as pessoas projetam para o dinheiro é igual a amor. E sim, eu não consegui ler as perguntas ainda, mas só passando o olho, afeta a sua vida amorosa. E por isso que a live de hoje, às 22h30, vai ser sobre vida amorosa e abundância, né? Então, sim, afeta a sua vida amorosa. Imagina, se você é uma pessoa que acredita que dinheiro é igual a amor e você tem problemas com dinheiro, consequentemente, você vai ter problemas com amor. Entenderam? É uma questão de sentimento, é uma questão de educação, uma questão de como você se habituou, quais foram os seus hábitos. E daí, se você tem essa linguagem você tem esse sentimento de, nossa, então se eu amo alguém, eu preciso dar presentes. Então, se eu estou em dívida com alguém, ou alguém está em dívida comigo, também existe um vínculo aí de amor, né? Também existe uma ligação através do amor, só que essa ligação está dando através do dinheiro, porque você, no seu subconsciente, acredita que o dinheiro é o vínculo de amor. Então, entenda isso quando eu estou falando dos blocos, né? Os blocos não são somente crenças, são hábitos, são emoções, são histórias que estão ali, né, na sua vida, na sua história. Por isso que um bloco jamais vai ser igual. O seu bloco jamais vai ser igual ao bloco de outra pessoa, né? Vocês dois podem ter esse bloco, mas as suas histórias vão ser diferentes das histórias da outra pessoa. Então, tem gente falando assim, nossa, por exemplo, eu não tenho uma história de estar em dívida com meu pai e minha mãe ou com minha irmã gêmea que não nasceu. Mas tem gente
que tem. E teve uma época da vida que eu senti em dívida, assim. Gente, eu tinha 15 anos, entrei em crise. Meus pais não sabem disso, né? Depois minha mãe vai ver a live e ela vai vir falar comigo. O que era? Eu falei pro meu amigo assim, nossa, eu tô me sentindo muito culpada porque meus pais fazem de tudo pra mim. E aí meu amigo falou assim, mas o papel dos pais é isso mesmo, é pra eles gastarem mesmo, esse é o papel da vida dos pais. Aquela pessoa zero tinha problema em achar merecedora, né? Ai, gente, volta pra cá. E aí, então, a questão do vínculo do amor, é isso, são suas histórias. Então, quando a gente tá fazendo lá, ao vivo, a gente tá fazendo as suas histórias. E por isso que as aulas sempre mudam, né? As aulas de limpeza sempre mudam, os intensivões, a semana sempre muda, o curso sempre muda, né? Porque são cada um que vai trazendo na história aquilo que viveu. E isso é muito, muito, muito importante, sabe? Não tratar uma única coisa como, tipo, uma pessoa como todo mundo, o único caminho como todo mundo. Entendam isso, tá? Então, a gente falou 2 pontos. A sensação de você estar em dívida eterno e a sensação de você... Gente, esqueci. Eu fiquei olhando pra Meli agora. O que eu tava falando? Ai, esqueci. Lembrei. Vínculo de amor. Vínculo de amor. A Meli tá tão fofinha deitada aqui no sol dormindo. Vocês precisam ver. O vínculo de amor. E daí também tem, são poucos casos que tem, mas tem o bloco do não merecimento, né? O que seria um bloco do não merecimento? Seria um bloco do, nossa, eu não posso, eu não consigo, ou talvez eu ganho muito dinheiro, então eu não vou conseguir sustentar energeticamente todo esse dinheiro. Eu não vou conseguir sustentar energeticamente todo esse dinheiro. Gente, é sério que não é que eu sou assim, eu medito. Depois que eu comecei a meditar faz 7 anos, aí eu preciso focar em uma coisa só. E se eu perco o foco, eu fico tipo, o que eu tava fazendo? E às vezes a canalização vem aqui direto, eu nem sei o que eu tô falando. Às vezes eu tô falando, nossa, isso faz muito sentido. E a canalização tá passando. Agora volta. Não, a questão do não merecimento. O que acontece? Quando você começa a ganhar dinheiro e você sente que você não é merecedor, o seu subconsciente, ele vai sentir essa sensação de estar em dívida. Pode ser em dívida com o universo, pode ser em dívida com seus familiares. Então, isso acontece muito, né? As pessoas, às vezes, elas enriquecem muito, e a gente falou um dia na aula prática, né? Elas começam a enriquecer, e aí elas começam a querer ser as pessoas que dão tudo para os outros. E nesse dar tudo para os outros, nesse não saber falar não, nesse não saber dar limites, ela começa, então, a se endividar. Mas olha só que louco, essa dívida, ela não provoca uma sensação de tristeza, de angústia, senão uma sensação de alívio. E, gente, para eu estar falando isso aqui, você precisa ter um nível de autoconhecimento muito forte, tá? Para você falar, essa dívida me causou um alívio, você precisa ter realmente um nível de autoconhecimento em que você tá inteiro com a sua alma, você tá inteiro sabendo qual é a sua autossabotagem e tá consciente dos seus sentimentos, né? Porque para algo que é considerado negativo para a sociedade, considerado negativo para o seu ego, para você sentir um alívio e você reconhecer que isso é um alívio, isso aqui é muito forte. Mas tem gente que sente alívio, né? Assim como sentiam que era um alívio. Quantas vezes, gente, isso é muito forte, assim. Quantas vezes você não vai lá ou você foi lá e foi punido por algo e você sentiu um alívio, né? Nossa, ainda bem que eu fui punido por algo e eu senti esse alívio, porque na verdade meus pecados estão pagos, entendeu? Aqui eu me quito daquilo que eu não sou. Então, tem gente que no fundo, atrai essas dívidas
para se aliviar do peso de estar vivendo tudo isso, de se aliviar do peso de estar recebendo, né? De estar recebendo talvez um dinheiro que seria inimaginável para a mãe, o pai, os ancestrais. De estar recebendo um dinheiro ou vivendo uma vida de que é inimaginável. Tá vivendo, por exemplo, agora. Imagina, eu tava lendo uma reportagem agora, né, da moça que trabalha lá, ela tem um restaurante. Eu tava com o hospital na cabeça, viu? Essas coisas acontecem comigo. Eu tô vendo a imagem, mas eu não consigo assim. Então, a moça tava falando, nossa, eu já sobrevivi o plano Sarney, sobrevivi o plano Collor e agora eu não sei o que vai acontecer nessa pandemia. E aí eu falei, nossa, realmente tem muitas pessoas, empresários, tem muitas pessoas donos de restaurante tendo muita dificuldade aí. E aí eu fiquei pensando, imagina que louco é você ser um restaurante agora, né? E você tá ganhando 5, 10, 20 vezes mais. Você como pessoa restaurante, né? Você como dono, empresário de restaurante, precisa ter muito bem resolvido o seu sentimento e você não precisa ter nenhum problema de não merecimento. Porque se você tivesse problema de não merecimento e você entrar em dívida, porque todos os outros restaurantes estão em dívida, gente, eu não tô falando aqui da família, tá? Eu não tô falando aqui dos seus amigos, eu tô falando de algo que tá acontecendo externamente aqui, né? É você parar e pensar, nossa, eu vou me endividar. Ufa, ainda bem que eu tô endividado. Ainda bem que eu criei essa dívida aqui, porque daí eu vou ser igual aos outros. Isso tem tudo a ver do que a gente falou ontem, da consciência, de querer estar na média, de querer estar se escondendo. Imagina, as pessoas te espontam, porque quem brilha, né? Quem é abundante brilha, né? Quem é abundante se destaca. Se você for um restaurante agora e você está na pandemia ganhando muito mais, 10 vezes mais que você estava ganhando fechado, ou ganhando mais que os outros restaurantes, os outros vão olhar para você para ver o que você está fazendo. E aí você precisa ter destravado esses blocos. Você precisa ter um merecimento bem forte. Você não pode ter um pingo de culpa. Você não pode ter a sensação de não merecimento, de culpa, de vergonha, de senso da falta do senso de valor pessoal, porque se você tiver emocionalmente, você vai escolher situações para entrar na dívida. Você vai escolher situações para se sabotar. E aí essa sabotagem, ela acontece, né, subconsciente, para você falar, nossa, pelo menos aqui eu tô igual. E tem gente, né, que tem isso profundamente, mas é algo muito é muito forte você admitir pra você mesmo que uma dívida te faz sentir alívio. Porque isso não faz sentido nenhum pra sua cabeça. E a sua cabeça tá falando, essa menina aqui, Isabelle, tá falando um monte de loucura. Só que eu já senti algumas coisas assim. Eu já senti. Nossa, eu acho que teve... Eu não sei o que era. Teve alguma coisa que eu queria muito e não deu certo essa coisa. Gente, eu não lembro, tá? Apagou na minha cabeça. E aí eu falei, ufa, ainda bem que eu não consegui. Quando eu falei, eu peguei esse pensamento. E aí, quando eu peguei o pensamento, eu falei, nossa, eu preciso me trabalhar aqui. Porque tipo, veio aquele, ufa, ainda bem, graças a Deus. Né? Entenderam isso? Então, é a gente que tá criando todo instante, né? É a gente que tá criando realmente a nossa realidade. E realmente, o externo, né, o nosso consciente coletivo vai contribuir. O que acontece no coletivo vai contribuir também para você ter medo, ter vergonha, querer baixar seu teto, querer baixar seu valor financeiro. Por isso a questão da imersão, por isso a questão de você estarem juntos com as pessoas que são abundantes, verdadeiras, você tá olhando para o alto, não olhando para as perdas, entenderam? E, por fim, né, tem mais um que eu quero falar, que é a questão do teto, né? Também tem outros pontos da dívida, né? Gente, assista a outra live da dívida, tá lá no YouTube. Se seu teto financeiro for 3.000 e você quiser... E você começar a ganhar 5.000, você vai querer gastar
esses 2.000. Você vai querer eliminar esses 2.000. Então, você vai sempre estar 2.000 em dívida por causa do seu teto financeiro, né? Então, é por isso que tem algumas pessoas que passam a ganhar mais, mas elas sempre contam com um cheque especial, né? Por quê? Porque é apenas um mecanismo de deixar ali na realidade o que é, entendeu? Então, se seu teto financeiro está num limite e você ultrapassa esses ganhos sem aumentar seu teto financeiro, e você sabe que você não vai perder dinheiro, uma das formas, né, perder dinheiro, que eu digo é desaparecer mesmo, né? Uma das formas é você pegar e se endividar para manter e continuar mantendo o seu teto financeiro. Então, se você sempre fica com menos um saldo de 3.000, né? Se você ganha 5, sempre está endividado ali em 2.000, aí você sempre fica com seu teto financeiro de R$ 2.000. Então, entenda, né? Existe 3, 4, 5, 10, 20, 30 passos antes de você querer expandir, né? Então, por isso que eu tô falando aqui, não é do dia pra noite. Por isso que eu tô falando aqui, não é você tomar uma pílula mágica e aí, de repente, você começa a ganhar muito dinheiro e sustenta todo esse dinheiro. Só se você atingir a iluminação, tá? E aí, se você atingir a iluminação do dia pra noite, isso pode acontecer. Mas se você é uma pessoa normal, a iluminação ela demora um pouquinho. Então, essa sustento, né? Essa riqueza que ela permanece na sua vida, essa riqueza que ela vai continuando sendo mantida, que ela vai crescendo junto com a abundância. É isso que a gente está falando, de você cuidar das suas feridas emocionais. Laís, tem uma live lá no comecinho, que é a que eu falo do teto financeiro, tá? Então, você descobre seu teto financeiro simplesmente entendendo quanto de dinheiro você ganha na sua vida e quanto dinheiro você perde. Quanto que é sempre que o dinheiro que você se permite ganhar no máximo, entendeu? Só que sem contar essas dívidas. Mas tem uma live inteira que eu falo sobre isso. Penso isso nos meus atendimentos. Às vezes fico feliz porque não aconteceu e às vezes aí fico com raiva. Porque é isso, entendeu? Tem um sentimento aí muito mais forte, um bloco. Compartilhar que está bem nesse período enquanto tem outras coisas acontecendo. Me sinto sempre muito grata por esse período e fico feliz. Nem sempre consigo compartilhar isso com todo mundo. Não. Caiu a ficha. Eu tive isso em relação ao bem-estar nesse momento sensível. Quando eu fiquei triste, me senti aliviada porque os outros também estariam nessa situação. Um ganho secundário. Mas interessante que minha mãe me ajudou a pagar essas dívidas. Me identifiquei na terapia que era a forma de pedir suporte e receber amor. Ela igual pagar amor. Muita gente, tá? Muita gente faz isso. Muita gente ainda se mantém na dívida com o pai e a mãe, mesmo depois que saiu de casa, mesmo que tá no casamento, mesmo que o pai já tem 70 anos ou 80 anos e aí a filha tem 50 anos. Mesmo ainda nisso, ainda pode existir essa dívida, né? Que são esses vínculos de amor. E eu vejo isso, assim, ou às vezes, né, o que acontece por outro lado, né, não é nenhum vínculo de amor, é um sentido de vou fazer meu pai ou minha mãe pagar toda a falta de amor que ele me deu. E aí, mesmo que eu ganhe aqui 30 mil reais, 35 mil reais, mesmo que eu não precise desse dinheiro pra nada, porque meu parceiro paga tudo, mesmo que, ou sei lá, eu ganhe 50, 100 mil reais e eu use só 20, mentira, eu use só 10, né? E você tem um monte, eu vou usar o dinheiro dos meus pais e eu vou me endividar com os meus pais. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá ali querendo, né, punir o pai e a mãe. Então as pessoas também, né, além de usar dinheiro como forma de amor, usam dinheiro como forma de punição. E aí, gente, vocês começam a entender, coitado do dinheiro, não tinha nada a ver com nada disso, e o dinheiro ele é projetado tantas emoções mal resolvidas que estão dentro de você, e aí uma vez que você resolve essas emoções, dinheiro se torna uma moeda neutra, fácil de ser, de vir para você. Dinheiro se torna uma moeda que é ok para você ter, ok para as pessoas terem, não tem nada de errado, é isso que eu quero que vocês compreendam, entendeu? A abundância vem com tranquilidade.
Você acha que o fato que as pessoas começam a perder controle com a alimentação e engordar pode ter a relação com o dinheiro? Tem a ver com esses blocos emocionais, tá? Porque geralmente as pessoas que são compulsivas, elas têm esses sequestros emocionais. As pessoas que são verdadeiramente compulsivas, né? Tem esses sequestros emocionais que eu falei lá no começo da live, e ao invés delas descontarem no dinheiro, elas descontam na comida. Mas para comprar comida você precisa usar dinheiro, né? A não ser que alguém compre a comida para você. Então, você começa a descontar na comida por causa dos sequestros emocionais. Muitas vezes, por compulsão, né? Tem umas sensações muito fortes, né? Eu já tratei algumas pessoas com compulsão. Teve uma época, gente, que eu só tava gente aqui na alimentação, né? Só compulsão e questões com o corpo. Teve uma época que eu tava super assim, só essas pessoas estavam vindo pra mim. E aí, o que tava falando? Todas as pessoas tinham um bloco emocional, tinham uma questão emocional muito profunda de carência, de falta de apoio e estrutura, relacionavam essa questão do amor com a comida, né, muito forte. Então, tá associado a um bloco emocional, ok? Em casa não tinha dinheiro, o dinheiro era só para muita necessidade, então nós precisávamos entender quem tinha prioridade, porém eu acabava sendo privilegiada sempre. Faz muito sentido, sempre falo que pra mim, minha mãe, amor é sinônimo de dinheiro. Se existe um orelhão, ia depositar essas fichas. Eu cresci vendo essa linguagem do dinheiro como prova de amor, mas minha necessidade era abraçar, ser validada. Eu criei vários ressentimentos sobre isso. Super. Eu não sinto esse comportamento com dinheiro, mas sinto que faço com a comida. Aí, a mesma coisa, respondi já. Todo tanto que eu ganho é pouco, porque eu sempre gasto mais. Comecei ganhando X e gastava 2X. Hoje eu ganho 10X e gasto 20X. Aí, quem perguntou dos relacionamentos aqui, assiste a live de hoje. Sobre essa questão dos relacionamentos, tá? Gente, das 10h30. Deixa eu passar aqui pra baixo. Onde que tava? Aqui. Oi! Gratidão às suas palavras, Tatá. Aconteceu comigo muito, eu conheço minha mãe, aconteceu isso comigo, isso mesmo, mas eu não sabia que era isso. Necessidade de ser amada e visto dessa maneira. Tem gente que tem comportamento autodestrutivo para ofender os pais e são inconscientes. Ou fico na dívida para que meu pai seja forte e exaltado. Pode acontecer também. Eu uso como alívio, por isso vim te conhecer. Assim como tem gente que usa a raiva como combustível para evoluir e mostrar para os outros que podem. Minha mãe ficava feliz em pagar minhas dívidas, muito louco isso. Eu ficava pirada porque queria amor e não queria dinheiro. Às vezes tem pessoa que vem te dar dinheiro, mas você agradece e fala que não precisa e devolve, mas no fundo precisa. Isso é não merecimento? Nossa, total, isso não é não merecimento, isso é não saber receber, tá? Isso não é só com dinheiro, tá? O não precisa é tipo, não precisa abrir a porta pra mim. Não precisa esse presente. Nossa, que bonito o seu brinco, Isabelle. Não precisa. Que besteira, você é bonita. Nossa, não, esse brinquinho aqui, não, que besteira, que besteira. Isso aí tudo não saber receber, que é um bloco também de dar e receber. Entenderam? Então tá tudo associado, né? Gente, é sério, é muito sério isso. Quando vocês começam a desvendar isso, vocês passam a ter algo muito mais forte, que não é somente ter dinheiro, mas é vocês despertarem a alma de vocês. É vocês eliminarem esses blocos, né? E vocês começarem a sair do vitimismo, da dor, sair do não sei receber, da timidez, da vergonha, ter uma autoestima melhor. É muito isso, né? Entendam bastante isso. Vejo muitas pessoas falando de dinheiro e tal, mas saúde também é muito afetada por esses blocos. Claro, eu super acredito, né? Que inclusive se você tem um bloco de culpa, você pode ter muito mais deficiências, né? Entenda que quanto mais esses blocos emocionais você tem, mais alimentação energética você precisa disponibilizar para eles. Se você precisa disponibilizar a alimentação energética, você vai acabar tendo infecção, inflamação, pedra nos rins. Gente, bruxismo, tensão muscular, enxaqueca, tudo isso, todas essas doenças, eu sinceramente acredito, foi o que eu falei,
né? São parte desses blocos emocionais. Isso aconteceu comigo também. Eu era uma pessoa que eu fui no médico, eu fico chocada com isso, né? Graças a Deus eu tinha um senso, porque minha mãe me educou bem. E aí esse médico mandou eu tomar antibiótico durante 30 dias, até aí tudo bem, tomar uma pílula de Allegra. Se você não sabe o que é Allegra, é um antialérgico todos os dias. Porque eu tava tendo umas crises de sinusite, era rinite, sinusite e enxaqueca. Rinite, sinusite e enxaqueca. Rinite, sinusite. Aí eu falei, eu não posso viver assim, você é louco? Mentira, eu não falei isso pro médico, mas eu falei isso pra mim mesma. E fui pro homeopata. Isso aconteceu em 2012, 2013. Mas eu era uma pessoa extremamente doente de diversas formas, né? Insônia, tudo isso está associado com esses blocos emocionais, pra vocês entenderem. Se inscreve primeiro no intensivão do Destrava Abundância, na semana que vem, quem perguntou. E a gente vai ter, na semana que vem, os blocos de Destravar Abundância. Eu adoro falar sobre doenças, inclusive tem uma live que eu falo sobre isso, tá lá no YouTube, eu acredito. Eu acredito. Foi uma live mais antiga. E aí que vocês estão me fazendo mais perguntas, né? É importante vocês darem uma olhada, tá? Infecção urinária tem a ver com outras coisas, tem a ver com frustração e ressentimento muito forte, tá? Principalmente da sua vida amorosa, tá associada à infecção urinária. Tudo que é infecção tem a ver com um ressentimentozinho. Ressentimento bloqueia suas manifestações. Como mudar ou não receber? Apenas na presença de auto se observar e mudar o hábito? Então, na verdade, mudar ou não receber é você tirar esses blocos emocionais que te impedem de receber. E também os hábitos, né? Gente, eu venho falando aqui sobre os blocos essas 3 semanas, mas eu também venho falando sobre as suas atitudes, os seus hábitos. Nada acontece se você não escolher, né, passar por esse processo de destravar os blocos e estar imerso, estar nos hábitos saudáveis, começar a falar, porque não adianta você destravar seus sentimentos e continuar com os mesmos comportamentos. Então destravou os sentimentos, destravou esses blocos, né, do dar e receber e começa a aplicar isso, né, de aprender a receber com a atitude. Então não é só uma coisa, né, só a atitude, porque se você vai assistir a atitude, vai ser algo que vai ser falso, vai ser mentiroso, você vai se sentir culpado, porque você vai falar assim, nossa, eu tô fazendo aqui, mas eu sou a síndrome do impostor, entendeu? Tô recebendo, mas na verdade não é mentira. Isso aqui é bem forte, tá? Pra vocês. Minha sogra acabou de me oferecer um trident e eu consegui dizer sim. Muito louco, mas geralmente é difícil aceitar coisa. Então isso já é um grande comportamento. E aí você destravando esses blocos de dar e receber, daí você vai fazendo isso naturalmente. As duas coisas sempre andam juntos. Para vocês que são já pessoas que são coaches, fazem terapia e acham que só uma terapia vai resolver tudo, não, é tudo caminha junto, que a gente está aqui na matéria. Essa foi a nossa live de hoje, foi maravilhosa essa live, eu gostei muito. A gente vai... Perdão aí pelos meus lapsos mentais, que às vezes eu fico tipo... Gente, eu olho pra Meli e eu fico pensando na Meli, depois eu esqueço que eu tô falando. Porque ela tá tão bonitinha ali. E hoje à noite, 10h30, a gente vai falar sobre a sua vida amorosa e os seus blocos de abundância, beleza? O que sua vida amorosa tem a ver com seus blocos de abundância? Pra quem perguntou aí dessas questões. Beijo grande, beijo e até hoje, 10h30. Essa live vai ficar no IGTV. Gratidão. Não vai.